E aí, turma, salve, salve. Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo tranquilo? Muito bem. Vamos avançando, dando sequência à nossa aula de história aqui sobre os povos africanos. Nós vimos na aula passada sobre o Império de Kush e hoje vamos ver aqui alguns destaques, dando sequência a esse Império de Kush, né? Destaques da história, na história do Império de Kush. Alguns períodos importantes que aconteceram específicos a esse império, ok? O primeiro deles aí que nós temos é o período de aproximadamente 1780 a 1580 a.C. O que aconteceu nesse período aí, tá? Foi o período de maior influência do Império de Kush, quando o Egito foi dominado pelos Hicsos, né? Outro ponto importante, já na sequência, temos aí o período, né, essa temporalidade de 1530 ao ano 1000 a.C. Nesse tempo aí nós temos os egípcios dominaram o Império de Kush por cerca de 500 anos, né? Nós falamos na aula passada que essa proximidade entre o Império de Kush e os egípcios, então ela se refletiu aqui nesse período, né? Essa influência e nesse momento os egípcios acabam dominando, né, o Império de Kush por cerca de 500 anos, né? Ao longo dessa história, houve intenso comércio entre as duas regiões. Nesse período ampliou-se a influência cultural. A cultura egípcia é, influenciou nos aspectos culturais, religiosos sobre a população cuxita. E Napata, né, que é a capital, né, era a capital lá do Império de Kush, as divindades egípcias passaram a ser cultuadas e pirâmides foram construídas para enterrar pessoas ilustres da sociedade. No terceiro ponto aqui, nós temos aproximadamente o ano 1000 a.C., né? Os cuxitas conseguiram expulsar os egípcios, mas os contatos comerciais e a influência permaneceram, né? Então houve aí essa independência, né, em relação aos egípcios. O nosso quarto ponto aqui, nós temos aproximadamente 750 a.C. ao ano 660, em um período em que o reino faraônico estava em decadência. Um faraó de origem cuxita governou o Egito, construindo a união do Egito e de Cuxi. Olha só que interessante. Então, nesse período, né, nessa decadência do Egito, digamos assim, nesse momento em que o Império Egípcio se enfraqueceu, a oportunidade que um faraó, né, um rei cuxita, acaba tomando posse do Egito agora, né? Os papéis se inverteram. Anteriormente, os egípcios conquistaram os cuxitas. Agora, nesse período que nós estamos vendo, um rei, né, acaba dominando os egípcios, né? Um rei cuxita e acaba unindo aí os dois reinos, tá? Começa o que ficou conhecido como Dinastia dos Faraós Negros. Um deles, chamado Shabaka, mudou-se para a cidade egípcia de Mênfis, né? A elite cuxita adotou deuses egípcios e construiu templos como os dedicados ao deus Amon em Napata. O nosso quinto, né, período aqui é de aproximadamente 591 anos antes de Cristo. Depois de readquirir sua independência, o Egito saqueou Napata, o que levou os governantes de Kush a mudarem a capital para Meroe, mais ao sul. Napata continuou sendo um importante centro religioso cuxita, pois seus reis ainda eram enterrados na antiga capital, né? Nosso penúltimo período aqui é o período já mais recente, aproximadamente o ano 30 a.C., né? Cerca de 30 mil cuxitas derrotaram 3 tropas romanas, forçando o imperador Augusto a assinar um tratado de paz. A prosperidade de Meroe chamou a atenção do povo romano, que estava no auge. Embora tenham dominado o Egito, não conseguiram conquistar seu império de Kush. E por fim, finalizando aqui, nós temos o ano 330, já que depois de Cristo, né? Hoje nós sabemos que a partir desse século, né, o império de Kush entrou em declínio, lentamente dando lugar a povos nômades. As causas desse declínio ainda estão sendo estudadas. O fato é que Kush foi dominado por outros povos
o povo Axum. Se liguem aí nesse povo, tá? O povo Axum vai ser tema da nossa próxima aula, dando sequência a esses povos aí africanos, tá bom? E os Cuxitas, né? O que fica assim de característica desse povo, né? Eles assimilaram muitos aspectos culturais egípcios, mas também foram muito originais em aspectos como a língua, a escrita e a religião, né? Então a nossa aula de hoje, né, está finalizando, né, esses aspectos do Império de Kush que nós começamos na aula passada, que você possa aí também buscar novas informações, tá certo? E bom poder falar com você neste momento. Um forte abraço. Não deixe de deixar seu like aí, para fortalecer o canal. Se inscreva, também compartilhe, tá ok? E até o nosso próximo encontro. Abraço aí, queridos.